Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Temos aqui a recepção que a torcida do Botafogo está preparando para os jogadores do Botafogo que vão voltar. Alguns não voltam para cá, mas outros vão voltar para o Rio de Janeiro e fazer aquela festa legal, dar calor humano para eles, mostrar que, independente de qualquer coisa, eles são vitoriosos, eles são ídolos do clube, ganharam Libertadores, brasileiro, de forma épica. Então eu tô lá no Galeão. Eu queria poder ir, mas infelizmente não dá. Tem filho pra levar pro colégio, coisa pra fazer. Então tem um pessoal lá no Galeão. O dono da Bola Rio e o Globo Esporte mostrou aqui como é que tá sendo essa preparação para receber os jogadores que não chegaram ainda. E temos também aqui notícias sobre vai e vem, propostas por John. Tem aí a chance de manter Luiz Henrique e Igor Jesus no elenco para o ano que vem. E muito mais sobre o Fogão. Dito isso, bora pro vídeo, ó. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de 3, de 5 reais, que ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo GE 1312. Acomodem suas bagagens nos compartimentos acima. A duração desse voo é de cerca de 18 minutos. Mantenham os cintos afivelados durante todo o tempo. Os assentos, como podem ver, não são completamente reclináveis. Se você tiver até 1,71 m, não terá problemas para se ajeitar nos assentos de 3 poltronas. Mas se for maior do que 1,90 m, pode sentir um pequeno desconforto ao se acomodar. Um avião que não era o melhor, um avião fraco, e isso pesou. Teve gente reclamando do avião do New England Patriots. O 3 vai dormir melhor, né? Time da Liga de Futebol Americano que levou a delegação do Botafogo para o Mundial do Catar. O elenco vinha de uma batida intensa. Título da Libertadores. Campeão da América! Jogos decisivos do Brasileirão. É tempo de Botafogo! Tudo isso em menos de 10 dias. Não teve tempo nem para descansar antes da viagem de 17 horas para Doha. Esse avião é top, hein? Avião top, hein? Aí, para piorar, os jogadores tiveram que dormir assim, ó, atravessados nos bancos do avião, que não tinha assentos totalmente reclináveis. Bem diferente do conforto que teve o Flamengo quando também viajou para Doha no Mundial de Clubes de 2019. E do próprio Pachuca, adversário que eliminou o Fogão. Avião questionável, cansaço acumulado da temporada. Não há corpo que aguante. Foram muitos jogos, um detrás do outro. O time até mudou de avião para voltar de Doha. E agora o Textor vai pedir o dinheiro de volta. Segundo ele, o pagamento foi por um avião com poltronas 100% reclináveis. Falar que essa confusão aí deu até uma saudade dos tempos de comissário. Só um pouquinho também, muito não. Bom, tempo bom, gente boa. Boa tarde pra você. Sextou. E esse avião da discórdia aí, gente. Aliás, falando em avião, Júlia Guimarães está no aeroporto, porque o Botafogo tá chegando daqui a pouco de volta ao Brasil. Que isso, Júlia? Que recepção carinhosa. Tudo bem? Oi, Escobar, um abração pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente no Globo Esporte. O pessoal não cansa de comemorar não, Escobar, mesmo com a eliminação precoce, né, no Intercontinental de Clubes. É o ano mais importante da história do Botafogo, com a conquista inédita da Libertadores, com a conquista do Campeonato Brasileiro. O pessoal tá se mobilizando desde ontem nas redes sociais para fazer uma recepção aos jogadores que devem chegar por volta de 1h30 da tarde aqui no Galeão. Como o time já tá de férias, alguns deles não vão desembarcar aqui no Rio. Por exemplo, o Savarino, o Luiz Henrique e também o Alexander Barbosa. A temporada de 2024 do Botafogo acabou, mas os bastidores 2025 já começou, porque o primeiro foco ali é manter o técnico Arthur Jorge. Ele tem contrato até o fim do ano que vem,
só que atrai ali os olhares de clubes do Brasil, clubes do exterior, que estão dispostos a pagar a multa rescisória de 12 milhões de reais. Então o John Textor, dono da SAF, vai se reunir com o Arthur Jorge nos próximos dias, treinador. Mas o clima é esse aqui, Escobar, é de muita alegria. Eu volto com você. E não perdeu a concentração. A Júlia é boa demais. Um abraço, Júlia. Beijão pra você. Beijo pra Mariana, né? Isso. Parabéns, Até amanhã só, né? Mas amanhã a gente não vai estar aqui. É isso aí, parabéns, Mariana. Isso, então dê parabéns vocês a ela que eu vou dar amanhã. Mariana. Isso. Botafoguense, Botafogo tá felicíssimo. Tá feliz da vida, tá feliz da vida, Quer saber de mais? Perdeu agora pro Pachuca, ela falou, teve jogo? Nem vi. Nem viu. Tava nem aí, nem aí. E ela, ó, esteve aqui no Newton Santos, tá? Pra Botafogo e São Paulo. Esteve na Argentina pra Botafogo e Galo. Pô, tá vivendo bem. Ela não é nada Modinha, não é modinha, de modinha, nada de raiz. modinha. A família Amêndola é a raiz. Não, e esse jogo na Argentina é bem legal, né? Bem propício, né? Campeão, Argentina, vinho. Pô, não dá, né? Aquela carne, pô, esquece, A né? festa foi coisa linda. Ai, ai, inclusive, ai. a gente foi num pagode. A gente foi num pagode. Peraí, Você foi no foi no pagode na Argentina, depois da Libertadores? Não foi no tango, não? Foi no jogo do tango. Pois é, mas vai piorar a história. Ai, meu Deus. Ó, Botafogo foi campeão. Aí, beleza. Saímos pra beber todo mundo, tal, coisa linda, tal. No dia seguinte era folga. Aham. Aí a gente foi pra um pagode primeiro. Primeiro foi no jogo do Vélez. Ok, justo. Qualidade técnica foi terrível. Mas depois a gente foi num pagode brasileiro. Quando eu cheguei no pagode brasileiro, acabou o pagode. Aí a galera falou, gente, tem um samba num restaurante aqui perto. Fomos todos pro samba. Quando a gente entrou na casa, ritmo maneiro, galera boa. Só que eles cantavam samba e pagode em espanhol. Meu amigo. Minha nossa Era senhora. samba e pagode em espanhol com os argentinos tocando cavaco, a loucura. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estava, por acaso, quem estava com você nesse evento? Tinha algum companheiro aqui de Bandeirante? Eu vou até te falar que não. Não tinha? Tinha um companheiro nosso de Bandeirante que tava na Argentina. É. Mas ele deu uma fugida no pagode. Ele não foi? Pô, Porque sabe por que eu introduzi esse cidadão aqui no assunto? Por quê? Porque ele está ao vivo. Pergunta por que ele não foi. Sexta-feira, sol, Fernandão sambando, a galera querendo abrir uma e ele está no aeroporto do Galeão trabalhando, cumprindo a missão dele de repórter. Pode colocar ele na tela já, Igor Dorileu já está lá no aeroporto do Galeão para recepcionar os jogadores do Botafogo depois desse Mundial de Clubes. Igor Dorileu, o Thiago Carvalho falou que você estava na Argentina, mas não foi para esse samba barra pagode barra tango dele. Eu sinto que você fez uma escolha sábia, meu amigo. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Flávio, Thiago, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Pô, eu vou pra Argentina curtir pagode. Pagode eu curto aqui no Rio de Janeiro, pô. Pagode bom é aqui, né? Lá não. Lá a gente vai pra jogo, vai fazer outra coisa, mas a última coisa que eu queria pensar na Argentina era em pagode. Mas vamos lá, Flávio. A gente tá aqui no aeroporto do Galeão, esperando realmente esse time do Botafogo chegar, o elenco que volta de Doha, no Catar, depois da disputa da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, uma viagem de duração de quase 20 horas, está previsto para chegar aqui por volta de 1h30 da tarde, dessa vez em um outro avião, não aquele que gerou toda a polêmica na viagem de ida. O Botafogo, que acabou eliminado na estreia, perdendo para o Pachuca por 3-0, mas nem por isso a torcida deixa de apoiar e de celebrar esse elenco que teve o ano mais vitorioso da história do clube, com as conquistas inéditas da Libertadores e o tricampeonato brasileiro. E a gente chamou alguns torcedores aqui do Botafogo para poder conversar com a gente. É um sentimento de gratidão que fica, apesar dessa última derrota para o Pachuca, né? Com certeza, o Botafogo ele foi o melhor time da América, é o melhor time da América, é o melhor time do Brasil, então a torcida veio aqui prestigiar. Um ano de muita alegria, um ano glorioso aí para o Botafogo e vai continuar ano que vem. Pois é, já deu até uma pista, ó, no que vem. Logo no início do ano, além do Campeonato Carioca, o Botafogo já tem 2 decisões em fevereiro. Tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no dia 2, em Belém, no Mangueirão, e nos dias 19 e 26 encara o Racing na final da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo na Argentina e o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro. Já vai começar o ano com título, tem 3 possibilidades, fala aí. Avisar a torcida do Flamengo que a gente tá muito triste, tá? A gente tá chorando 24 horas. E vocês da Fla-Chupa, que é a torcida nova do Pachuca, né? É a Fla-Chupa. Um abraço para vocês, Feliz Natal. Botafogo campeão de tudo. Finalmente, 50 anos eu vi isso aí, graças a Deus. Obrigado pela palavra, irmão.
Olha, já tem final entre Botafogo e Flamengo em fevereiro, como eu disse, então o ano promete começar com tudo. Falando um pouquinho aqui sobre o desembarque, nem todo esse elenco volta para o Brasil, alguns jogadores já ficaram no Catar para começar a curtir as férias e outros foram de lá por conta própria para outros destinos, casos de Luiz Henrique, Barbosa, Savarino, Tietê, entre outros. Então a gente vai ficar de olho aqui no aeroporto do Galeão, esperando para ver quais serão os jogadores que vão desembarcar e tentar pegar uma palavrinha com eles para fazer um balanço. Tivemos um probleminha técnico o ano que vem, ali no sinal do Igor Dorileu. Daqui a pouquinho, se houver necessidade, a gente volta com ele, mas é engraçado porque aquele torcedor ali, nossa nova torcida é essa, gente? Ele tava com o olhar... Você entendeu, Fernandão? Ele tava com o olhar meio nebuloso. Eu vou fazer uma besteira aqui, eu vou. Você sabe qual é o pior? Você sabe qual é o pior? Se a gente parar para observar, ele falou o Fla... Os dois sentidos são terríveis. É isso aí. Os dois sentidos. As duas letras são tenebrosas, que eu não vou repetir pra vocês. Mas eu não tinha nem parado pra pensar. Agora que você levantou essa hipótese, piorou muito, né? Piorou. Agora ficou terrível. Mas eu confesso que eu gostei da personalidade do torcedor, tá? Gostei mesmo, porque ele foi o que você falou, tava num semblante tranquilo. Parecia que ia falar alguma coisa assim, aquele negócio pra levantar o astral, né? Aquela chamadiça. Aí, ainda cutucou o Dorileu aqui, ó. Por falar nisso, Igor Dorileu, por favor, retorne, volte. Mandou os caras embora. Cadê a rapaziada aí, a torcida? Mostra lá o pessoal, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Márcio Marzullo, mostrar a galera que está chegando por aqui, como o voo chega às 1h30, o pessoal está chegando aos poucos, o pessoal já tem bandeira por aqui, tem uma galerinha se reunindo para recepcionar esse Botafogo, mas como eu falava, nem todos os jogadores vão desembarcar aqui no aeroporto do Galeão. Alguns deles já começaram a curtir as férias, uns ficaram no Catar, outros saíram de lá por conta própria para outro destino, então nomes como Luiz Henrique, Barbosa, Savarino, Tietê, entre outros, não vão desembarcar aqui no aeroporto do Galeão, mas de qualquer forma a gente vai ficar de olho, ver aqueles atletas que vão passar por aqui e tentar pegar uma palavrinha com eles para fazer um balanço desse 2024 tão vitorioso e também já projetar a temporada do próximo ano. A gente sabe que o Thiago Almada está a caminho do Lyon, já se despediu, tem também a possibilidade do Luiz Henrique e do Igor Jesus saírem também. Enfim, a gente vai tentar já apurar por aqui, pegar uma palavrinha com eles para saber como será esse Botafogo no ano que vem, pessoal. Ô, Dorileu, pergunta a esse senhor que está aí ao seu lado, que ele já estava até na outra entrada também, o que ele acha do Arthur Jorge? Porque tá rolando um burburinho aí de que ele pode sair, né? Até uma pergunta para você, se você tem alguma informação, se ele vai ficar, se já chegou alguma proposta. Eu queria que eu ouvisse desse senhor aí o que ele acha do Arthur Jorge, por favor. Meu amigo, pediram para te perguntar sobre o Arthur Jorge. Preocupado com a possível saída dele? Você acha que ele vai sair? Acha que ele vai ficar? Você está pensando sobre o Arthur Jorge? O Arthur Jorge, ele tem que continuar, né? Agora, eu também gostaria de saber se ele vai ficar, porque a minha intenção é que ele permaneça. Porque chegando a um acordo com o Textor, eu acho que ele vai chegar e vai continuar. O prometido era que o Textor e o Arthur Jorge conversariam depois do Mundial de Clubes, depois que acabasse a competição no Catar. Isso já aconteceu, o Arthur Jorge busca uma valorização salarial, a gente sabe que ele recebe menos do que, por exemplo, o Luiz Castro recebia no Botafogo e também o Bruno Lage. Naturalmente, pela campanha que fez na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, despertou interesse de outros clubes, principalmente do exterior, então tem sido sim assediado, mas o Botafogo deve sentar nos próximos dias com o Arthur Jorge para discutir uma valorização salarial e tentar ficar com o treinador português que em pouco menos de um ano fez tanto sucesso por aqui. É isso aí, Igor Dorileu, muito obrigado pelas suas informações, obrigado aí, agradeço os entrevistados. Eu conheço o Rafa aí, cara, um dos primeiros que você falou, já entrevistei ele há quase 10 anos, ele nem deve lembrar de mim, tá com cabelo branco já o Rafa. Mas Dorileu, pra gente encerrar, queria ouvir de você o teu feeling, você que vive muito Botafogo, sabe muito de Botafogo. Você acha que o Arthur Jorge fica para 2025 ou você acha que a chance dele sair é grande?
Olha, Flávio, eu acho que não é uma situação simples, né? O Arthur Jorge, naturalmente, como eu falei, desperta o interesse de outros mercados, mas se a gente for parar para pensar na carreira do Arthur Jorge, ele também está tendo o melhor momento dele aqui no Botafogo e pode prolongar isso por mais tempo, ficando por aqui, como fez, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras. Mas se a gente for pegar os outros exemplos de treinadores portugueses, não são de treinadores que ficam por aqui por muito tempo. A gente teve, recentemente, no próprio Botafogo, o Luiz Castro, que decidiu sair para os Emirados Árabes, teve o Jorge Jesus no Flamengo e alguns outros. Aqueles que fazem sucesso, tirando o Abel Ferreira, não costumam ficar aqui por bastante tempo. Mas a gente, claro, como torcedor carioca, fica na torcida para que o Arthur Jorge permaneça por mais tempo. Acho que tudo vai depender dessa conversa dele com o Textor. Ele quer, claro, uma valorização salarial depois dos títulos que conquistou, Flávio. Perfeitamente, Igor Dorileu. Muito obrigado pelas suas informações, tá? Manda um abraço para essa torcida do Botafogo maravilhosa por aí. Uma boa chegada dos atletas, que você consiga também conversar com todos eles. Tamo junto, rapaziada. Obrigado aí pela moral. É isso aí, Igor Dorileu, direto lá do aeroporto do Galeão. Cheio de gente jovem, né? É, uma galera... Mas olha só, sexta-feira, meio-dia, a galera tá fazendo o quê? A galera tá... No Galeão? Trabalhando, irmão. Até porque o final de semana tá aí. Ninguém tem a vida de outras pessoas aí que pode ficar lá. Ah, não, hoje eu vou lá no aeroporto, hoje eu vou não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. O cara tá lá dentro do escritório, irmão. Tu acha que ele queria estar onde? No Galeão? No Galeão. Por quê? Porque daqui a pouco tem aerofogo. E você sabe que se passar um outro jogador ali, é capaz de nego pular e agarrar. Vocês sabem do que eu tô falando. E eu não tô falando de agarrar a mão, amarrar não vai passar braço. ele não, não vai passar ele não. Ele não vai passar, ele não volta. Será? Ele tá passeando já com a família. Ele já foi direto. Já foi errado. Ah, vocês estão observando bem a vida pessoal dele. A gente tá aqui, ó. Estão stalkeando bem. Esse aí a gente tá sempre procurando saber da vida. É, mas esse tem que manter uma certa distância, né? Claro. A gente procura saber da vida de longe. Online. E tem que ser bem longe, porque dependendo da distância, não não ser suficiente. Pode ir, Alexander Barbosa, o dono da bola, te abraça e te ama, meu amigo. Gente boa demais, tá? Gente boníssima, boníssima. Bom, vamos lá. Dorileu trouxe algumas informações pra gente repercutir aqui. Eu acho que a principal delas, eu vou refazer a pergunta que eu fiz pra ele pra vocês. Arthur Jorge, acho, pelo que eu tô lendo, vendo, conversando com algumas pessoas, hoje eu acho que ele tá mais perto de sair do que de ficar. O que vocês acham? Se vocês fossem Arthur Jorge, o que vocês fariam? É óbvio que depende da proposta, né, que ele tem, que ele possa vir a receber, que ninguém sabe se tem ou não, são só sondagens. Mas a gente conhece muito bem, né? O coração, o nosso emocional, quer que ele fique. Por tudo que ele já fez, por tudo que ele ainda pode fazer pelo Botafogo, contando com as contratações do Textor, porque muita gente boa vai sair. Mas o nosso racional, vendo por um passado bem curto, né, do futebol brasileiro, a gente sabe como é que é a nossa cultura com relação a treinadores que não conseguem o objetivo, porque é muito fácil de falar do que ele conseguiu, né? Mas se ele não conseguir performar nesse início, tiver dificuldade, brincamos já aqui que o Campeonato Carioca, nos estaduais, todo mundo fala que não vale. Quando o outro ganha, e quando é o teu treinador que vai mal, ele vale pra caramba porque tu quer mandar o cara embora. Isso aí. E é um risco que o Arthur pode correr aqui no Botafogo. Mesmo o Textor tendo mostrado que ele pensa diferente, como já fez em outras ocasiões com o próprio Luiz Castro, que todo mundo queria ver longe, e quando as coisas começaram a acontecer, a galera reclamou quando ele saiu. Mas o meu racional, dependendo do que ele receber, eu acho que ele tem que ir embora. O profissional dele, ele fez o que tinha que fazer, viveu o seu melhor momento, mas se ele tiver uma proposta relevante e o Textor não chegar aonde ele gostaria que chegasse, acho que ele tem que pensar nele e tem que seguir a vida. E aí, Thiagueira? Eu acho que assim, a história dele no Botafogo, ela, querendo ou não, já está escrita. Acho que isso ninguém vai apagar, é um símbolo, talvez, a gente pode dizer que ele é o maior treinador da história do Botafogo. Ninguém nunca tinha vencido uma Libertadores com o Botafogo, muito menos no mesmo ano com o Campeonato Brasileiro. É algo, assim, impensável para um Botafogo de 2, 3 anos atrás. A gente não esperava, de verdade, pelas condições que o Botafogo tinha naquela época, de ver um Botafogo tão rápido, tão consolidado, jogando um futebol igual a esse Botafogo. Agora, o meu desejo, o meu carinho é que o Arthur fique. Assim, trabalhar com um profissional desse nível, o entendimento que ele tem de futebol, a clareza que ele tem nas entrevistas, na conversa com jornalistas, assim, o carinho, o respeito que o Arthur tem, eu gostaria de trabalhar com o Arthur durante mais algumas temporadas. Eu acho que, assim, entendo que se ele sair, ele cria aquele efeito que o Jorge Jesus deixou meio que no Flamengo também, o Fernandão falou sobre isso, de
algo inalcançável que ninguém vai atingir, talvez até um efeito de comparativo também, que pode ser bom para ele nessa representação de ídolo, mas que para o clube pode ser muito ruim. O Flamengo vive isso até hoje. Qualquer um que chegou após o Jorge Jesus foi comparado a ele e quando esse desempenho nem se aproximou disso, já foi queimado muito rápido. Então isso pode ser ruim para o Botafogo. E uma outra questão em relação a esse ficar. O Abel Ferreira é tão grande e respeitado no cenário nacional porque ele ficou. E ele ficou fazendo o que ele veio fazendo naquela primeira temporada muitas outras vezes. Ele ganhou 2 Libertadores, ele ganhou Brasileiro. Sim. Ele vem performando e mostrando que ele consegue manter durante um bom tempo. E não à toa tem muita gente que quer ele na seleção brasileira. É um caminho de escalonar a carreira para um nível muito maior, ao meu ver. Eu acho que vocês têm razão nisso e o Arthur era um treinador muito promissor no Braga. Tinha até conquistado uma Copa lá portuguesa, mas aqui, foi realmente aqui no Brasil, foi aqui no Botafogo que ele conseguiu se mostrar para o restante do mundo, né? Eu acho que tem um peso muito grande o Botafogo. Ou a gente ainda não sabe o que será do futuro do Arthur Jorge, mas tem alguns jogadores que a gente já sabe que não farão mais parte do elenco do Botafogo para 2025, aquela famosa barca. Todo fim de ano tem. E alguns jogadores do Botafogo já foram definidos que não permanecerão. A gente tem a lista para vocês. A gente mostra agora. Olha lá, a barca do John Textor. Ó, Mano John. Será que essa barca vai passar pelas Bahamas para dar uma paradinha ali na mansão de John Textor? Falaram que o papai John tinha prometido uma festinha se fosse campeão da Libertadores. Perguntei para alguns jogadores, até para saber se eles levariam donos da bola. Pô, seria legal. Falaram que o John não falou nada do vestiário, mas que eles querem. No vídeo que o John Textor fez aí, se você quiser, vai lá nas redes sociais do John Textor, ele fala, ao longo do vídeo, ele fala, se vocês quiserem vir aqui para as Bahamas, estão convidados. Mas eu acho que esse, não sei se terão vaga. Aí, esse bote eu não sei se chega até as Bahamas, não. Tá aqui, ó, a gente tem a rapaziada do Lyon, aqui em cima, no aviãozinho, o Adrielson e o Thiago Almada. E aqui a outra rapaziada que a gente ainda não sabe para onde vai. Oscar Romero, Eduardo, Tietê e o Marçal. E aqui tem outros 2 cidadãos aqui que a gente não... Também estão procurando não sei. Será que eles têm que estar ali para comandar a barca. Senão... deve ser o piloto, né? O comandante ali da barca. Quem fez isso aqui, Felipe, cara? Foi o Vini. Não pode ser outro, né? Vini Sampaio, você é um fenômeno, Vini Sampaio. E o bonezinho do John Textor? Exatamente. Ficou bom também o avião dos Patriots. Isso, que deu problema esse avião também aí, eu vou te contar uma coisa. Mas enfim, parabéns, Vini Sampaio, parabéns à nossa produção, ficou bem bacana. É bem interativo isso. Aqui, eu acho que aqui a gente não tem como nem falar muita coisa, porque... já está decidido, vão voltar para o Lyon, vão para o futebol europeu. Caro, né? E eu acho que isso também faz parte. Combinado não sai caro. Agora, vamos passar para esses 4 aqui. Romero, Eduardo, Tietê e Marçal. Vocês renovariam? Vocês buscariam a permanência desses jogadores? Vocês acham que a saída é o melhor caminho? Como é que vocês veem a saída desses 4 jogadores especificamente? Eu consigo dividir isso em 2 partes. Eu acho que o Marçal, o Tietê e o Eduardo, eles tiveram um momento muito importante no Botafogo. Eles aceitam esse projeto num momento em que ainda era muito embrionário, era muito inicial. Nem todo mundo aceitava esse projeto. Eles entenderam qual era a ideia e eles permaneceram durante todo esse tempo. Eu acho que é um ciclo que se encerra. Tanto para o Tietê, quanto para o Marçal, quanto para o Eduardo, foram peças importantes da última temporada. Foram peças que performaram muito bem dentro de campo e que agora já não são tão utilizadas assim e podem buscar espaço mais vistoso em outros clubes. No caso do Oscar Romero, eu acho que a gente esperava mais do futebol dele. Ele falou que chegava no Botafogo para ser titular quando ele foi apresentado no início do ano e na época o Eduardo era o titular. E eu lembro que na coletiva de imprensa foi perguntado para ele, mas você vem para disputar a vaga com o Eduardo? Ele disse que não, que ele vem para ser o titular da posição. Acabou que ele não foi o titular da posição, nem o Eduardo. Então, assim, acho que obrigado, foi uma peça legal para ter no banco de reservas, mas acredito também que possa buscar um espaço em outro clube e que não vai ser uma peça tão difícil para o Botafogo repor. Acho que a peça mais difícil é o Thiago Almada. Fernandão. Só uma parada do Almada. A gente conhece bem, pelo menos eu conheço bem, acho que vocês também, o futebol francês, como funciona. É um futebol muito físico, de muita velocidade, e que a arbitragem é até um pouco tranquila com relação à marcação de faltas, é muito físico mesmo, né? A gente vê o Neymar tomando pancada à torta e à direita por aí. E o Almada é um jogador muito técnico, habilidoso. Eu queria muito ver como ele vai
se adaptar a esse futebol francês, né, que muito físico, de muita força física, de espaços muito reduzidos. Gostaria de ver como ele vai se adaptar. Espero que vá muito bem. É um menino que parece ser muito tranquilo e o que ele fez pelo Botafogo em tão pouco tempo já é uma coisa 6 absurda. meses, esquece. Pô. É isso aí. Eu fui um dos caras que não conhecia o Almada e falei isso aqui, que não conhecia o Almada. E como diz o Edilson, né, pro Carembê naquele Mundial de 2000, que o Carembê disse que não sabia quem era o Edilson deu uma caneta e fez o gol e falou pra ele, agora ele sabe quem é o Carembê. Esse negócio de falar que desconhece o jogador é um problema. O Márcio Braga falou que não conhecia o Tevez. Tu tava jogando, Nandão? Tu nem viu o Tevez no campo, né? Porque era só bola na rede. Blau, 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 blau. Eu estava jogando esse jogo. Ilha do Governador, foi na ilha, né? Na Ilha do Governador. A gente ainda teve um jogador expulso nesse jogo. Jesus Cristo. Enfim. Com relação aos caras, o Romero, que é um jogador que eu gosto pra caramba, eu acho que... E foi importante em alguns momentos. Muito importante. Ele entrou em alguns jogos sendo bem importante na posse da bola, nas bolas paradas. É um cara que não tem no futebol brasileiro, um jogador, um meia desse construtor, tem poucos. Acho que encaixaria muito bem em vários times da Série A. O Eduardo é um cara que é mais velho, tem uma característica mais de dinâmica de condução de bola, de atacar os espaços. Não sei como ele pode se encaixar aqui no Brasil. O Tietê tem muito mercado por aqui. Vai ter gente saindo no tapa para contratar o Tietê. E a representatividade que ele teve, mesmo sem jogar no Botafogo, é muito grande. Eu tenho amigos lá e o Tietê é um cara de grupo, um cara que estava sempre agregando. A gente acaba vendo que na hora nas comemorações, da faixa de capitão, sempre que ele entrava, era passada para ele, e isso é sinal de muito respeito dentro de um time de futebol. E o Marçal também, eu acho que foi importante, jogou até um jogo de zagueiro, jogou muito bem de quarto zagueiro na ausência do Alexandre Barbosa, e são totalmente diferentes, né, os jogadores de características, né, e ele foi muito bem. Também eu acho que tem muito mercado no Brasil para jogar numa função de lateral esquerda, que a gente não tem tantos jogadores assim. A seleção brasileira é exemplo disso. A gente está buscando um lateral esquerdo para jogar. Não estou dizendo que ele tem que ir para a seleção. Mas digo que falta ainda esse tipo de jogador no Brasil. Os caras estão muito bem encaminhados, até pelo título, né? Ser contratado quando você está brigando para não cair, mas quando você está em alta, é muito mais tranquilo. Mas eu acho que vem mais. Eu acho que essa barca aí... Eu também acho que vai aumentar. É só inicial. Isso. A gente vai ver essa barca com mais gente. Vocês falaram sobre esses jogadores aqui. Vamos fazer aqui uma reflexão em relação ao futebol carioca, tá? Só o futebol do Rio de Janeiro. Esses 4 jogadores teriam vaga em quais clubes aqui do Rio? Daí, tirando o Botafogo, né? Flamengo, Vasco ou Fluminense? Eu acho que tem que separar por jogador, eu acho. Então, podemos lá. Vamos rapidinho então. Romero. Vasco, tranquilamente, jogaria no Vasco. Eduardo. Acho que o Eduardo hoje não se encaixa. O Fera acabou de falar aqui, no Fluminense, o Fera que é tricolor. No Fluminense tem vaga. Eu não sei, o Eduardo já é um cara mais velho. Já é mais experiente. O Tietê joga no Vasco tranquilamente. Eu acho que joga no Fluminense também. E o Vasco tem interesse no Tietê. Marçal. Marçal joga no Fluminense. Marçal eu acho que cabe no Fluminense, cabe no Vasco. Tietê. Tietê cabe no Fluminense e no Vasco. Eduardo. Não sei. Eu acho que pela idade, acho que ele tem que descer um pouco mais a prateleira. Oscar Romero. Oscar Romero, na minha opinião, ele pode ser até um reserva, né, num time como o Flamengo, como, sei lá, um reserva do Arrascaeta. Acho que o Romero joga no Vasco, no Fluminense, eu acho que não tem. Tranquilo. E no Vasco e no Fluminense não sei porque tem o Ganso. Talvez seja alguém para trocar com o Ganso, né, para revezar ali com ele. No Fluminense e no Vasco, ele tem lugar com certeza, com certeza. E eu não sei se ele seria um bom reserva para o Arrascaeta, que até hoje... Mas no Vasco, o Flamengo não tem, né? Até hoje o Flamengo ainda não encontrou um meia que consiga substituir o Arrascaeta com características, no mínimo, parecidas, de construção, entendeu? Entendi. Se a gente pensar que o Romero possa jogar como um ponta, se ele puder jogar um pouco caído pela ponta, ele joga no Vasco tranquilo. Mas ele não entrega essa parte defensiva, o que o Vasco precisa muito. Porque não tem como ele disputar a posição com o Felipe Coutinho, por tudo que o Felipe Coutinho representa também. Mas ele tem o Payet no banco. Mas ele pode ser muito bem. Não sabe se vai ficar, ele né? pode ser muito bem esse terceiro homem do meio-campo que o Felipe encontrou, né, nesse tripé, nesses 3 volantes nesse último. Não vai ser, aí é o Paulinho Paulo. Não, o Paulinho Paulo pode ser do lado direito, ele pode ser do lado esquerdo. Aí, porque o Paulinho vai ter que se resguardar um pouco mais. Mas só... E o outro, o Hugo Moura? É o Hugo, Hugo, Jair e Paulinho. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que não funciona assim, até porque o Jair não é um cara mais de tanta intensidade. E o Hugo, na minha opinião, ele faz muito melhor o primeiro homem. Eu também acho. O primeiro homem na frente da defesa. Era isso a ideia. E o Jair pelo lado. Mas o Jair não entrega tanto essa intensidade de entrar na área, de recompor fisicamente, na minha opinião. Esse é um bom debate. Eu acho que ele é um bom debate. Então?
Ou pode jogar do lado direito, dependendo de como o Paulo estiver. Ele tá voltando depois de um ano de lesão. Vamos ver isso, até porque o Vasco não tem treinador, né? Verdade. É importante a gente refrescar a memória. A gente resolve isso quando acabar o programa ali na esquina. Isso, ali tomando um negocinho, né? E, ó, Bahia, do Grupo City, Galatasaray, da Turquia e um clube do México estão interessados em John, goleiro do Fogão, goleiro campeão da Libertadores e do Brasileirão, e devem fazer proposta nos próximos dias. Vamos ler aqui a matéria. O goleiro John do Fogão está sendo muito cobiçado. Segundo o jornalista André Hernan, na coluna Mercado da Bola do UOL, Bahia, Galatasaray e um clube do México demonstraram interesses no goleiro. As equipes realizaram apenas sondagens e estudam fazer investida para adquirir o arqueiro nos próximos dias. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com 28 anos só, o que é muito baixo para um goleiro que vai aí até os 30 e pouco, 40 anos. Ele tem contrato com o Botafogo, ele tem contrato vigente aí até o fim de 2027, ou seja, fim de 25, fim de 26, fim de 27. 3 anos. Com isso, a multa rescisória para levar o John deve ser bem alta. E eu acho que dificilmente ele sai do Botafogo, né? Eu acho que nem ele vai querer sair pro Bahia, pro México. O Galatasaray é um time da Europa, mas é um time da Europa tipo do submundo da Europa. Turquia não é o centrão da Europa, assim. Então, às vezes nem interessa a ele. É um cara que já foi pra Europa e voltou. Então, às vezes ele quer fazer carreira num clube grande como o Fogão. Ser um cara histórico como foi o Jefferson, por exemplo. Pode ser a intenção dele. Eu acho que dificilmente o John Textor venderia o John. Ótima notícia, hein, pessoal? Botafogo trabalha internamente com a permanência de Igor Jesus e Luiz Henrique, diz canal de televisão. Igor Jesus e Luiz Henrique podem permanecer no Botafogo. Segundo a ESPN, o clube trabalha internamente com a permanência da dupla, que se destacou e se consolidou na temporada no Glorioso e na seleção brasileira. Luiz Henrique tem contrato até o fim de 28 e está em alta no mercado. Craque da Libertadores e do Brasileirão. Ele desperta interesse no mercado inglês, espanhol e tal, mas o time alvinegro, o Botafogo, não pretende vendê-lo tão fácil, quer manter no elenco ou então vender por uma quantia exorbitante, né, já que ele veio por 100 milhões, e na minha opinião, essa aí é a opinião minha, não sai por menos de 250 milhões. Igor Jesus tem contrato até o fim de 27, um ano a menos que Luiz Henrique, e já recebeu proposta de 60 milhões antes mesmo de estrear. E teve sondagens de times ingleses como Manchester United e tudo mais. Também é outro que eu não venderia por menos de 200 milhões. É o camisa 9 da seleção brasileira, né? O cara que foi campeão de Libertadores, de Brasileirão, tem mercado ainda e você consegue vender por uma quantia muito interessante. A tendência nesse momento é de seguir no clube, como relatam pessoas próximas a ele, apesar de ter sondagens de clubes europeus. Como eu falei, se chegarem valores absurdos como 250 milhões, 200 milhões, vende. Com esse valor, tu monta um outro elenco, né? Mas se não, mantém os caras aí, valoriza mais. Super Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Tá aí em julho, junho. Se a gente for bem nesse Mundial, valoriza mais ainda os caras. E até lá tem o Pedro, que é o camisa 9 do Flamengo, e era o camisa 9 do Brasil. Seria, né? Antes do Igor Jesus pegar a posição com ele machucado. Vai demorar ainda a sair do DM do Flamengo e até pegar ritmo de jogo vai demorar mais ainda. Então até lá, eu acho que o Igor Jesus vai seguir soberano com a camisa 9 do Brasil, sendo titular do Brasil no ataque, então vai valorizar mais ainda. Cada gol que sair dele no Brasil é valorização do seu passe. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Não se esqueçam de, antes de sair, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos. A área de membros tem plano de R$3, de R$5, tem valores maiores, mas com esses valores simbólicos, baratinhos, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. É uma estrutura cara, tal, complicada de manter financeiramente, mas é importante para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, muito obrigado a vocês que ficaram comigo até agora no vídeo, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.